Olá pessoal, vamos para a aula de número 21. Vamos dar seguimento a esse curso importantíssimo para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje nessa guerra na Ucrânia, né? Então vamos lá, o que é que a gente vai tratar nessa aula? Continua sobre a questão da geografia da guerra e o conflito na Ucrânia, mas o tema dessa aula número 21 são as guerras híbridas na Ucrânia, né? O que é guerra híbrida? A gente já viu anteriormente, lá atrás, com aquele autor que escreve um livro sobre guerras híbridas, né? Aquele autor jornalista americano, que vai discutir justamente o conflito na Ucrânia, o primeiro conflito na Ucrânia como uma continuidade dessa guerra híbrida, com a chamada Revolução Laranja, a Revolução Colorida, que foi a Revolução Laranja, né? E uma outra forma de guerra híbrida, depois que a Revolução Colorida não dá certo, são as intervenções militares com guerras não convencionais, né? Como, por exemplo, treinar grupos guerrilheiros mercenários, né, treinados por potências, países como, por exemplo, os Estados Unidos, para desestabilizar determinados governos e criar justificativas para uma intervenção militar maior e derrubar governos, certo? Então, isso é guerra híbrida. Então, o que está acontecendo na Ucrânia? É uma guerra híbrida. Então, vamos entender sobre esse conceito, certo, pessoal? Olha lá, entenda o conflito na Ucrânia. Você tem, de um lado, Vladimir Putin, né, que é o presidente da Rússia, e do outro você tem Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, certo? E no meio você tem a OTAN aí, tentando avançar sobre a Rússia, com dois grandes movimentos interimperialistas. E a Ucrânia, um país satélite aí que canaliza os interesses do Ocidente. Bom, inicialmente, quando tudo começou, isso que está acontecendo hoje, em 2022, quando é que começa isso? Vai começar aqui, olha, em 2004, né, com o início dessa guerra híbrida. A gente tratou lá atrás, mais uma vez, guerra híbrida se dá em dois processos, como diz o jornalista. Primeiro, se aplica a chamada Revolução Colorida, que é você patrocinar manifestações e dividir a população em grupos rivais para tentar desestabilizar o governo e ganhar a partir do voto, a partir de movimentos que se manifestando, tomar o poder a partir dessas manifestações revolucionárias. Se não der certo, você vem com um golpe propriamente dito, com guerras não convencionais, com o uso de guerrilheiros treinados. Então, os países potências não precisam colocar o seu exército nas ruas para tomar o governo daquele país, mas você patrocina grupos treinados militarmente nas suas fileiras, né? Então, tudo começou em 2004, quando protestos da população ucraniana em Maidan, a Praça da Independência, no centro de Kiev, que é a capital da Ucrânia, revoluções coloridas promovidas pelos Estados Unidos, conhecida por Revolução Laranja. Então, a Revolução Colorida era conhecida por Revolução Laranja lá, né? Por quê? Porque as pessoas que saíram nas ruas saíram com faixas, bandeiras e com uma fitinha laranja, com coloração laranja, contra a corrupção e fraudes nas eleições. Então, o discurso é sempre esse: vamos para as ruas se manifestar contra a corrupção e fraude nas eleições. Lembremos o que aconteceu no Brasil em 2013. Milhares de pessoas saíram nas ruas, né? Lembremos o que aconteceu em 2016 com a derrubada da presidente Dilma. Podemos dizer que ali foi uma revolução colorida, né? Podemos dizer que ali foi um golpe de Estado ou não? Uma revolução, uma guerra híbrida, né? Então veja, conhecida por Revolução Laranja contra a corrupção e fraude nas eleições, que deu vitória nas eleições ao centro-oeste favorável ao pró-ocidente, Viktor Lukashenko, né? O Sudeste, que apoiou maciçamente o candidato pró-russa, Viktor Yanukovych, então primeiro-ministro cessante. Então, ONGs estrangeiras, principalmente americanas e europeias, como a National Endowment for Democracy, NED, conhecida como NED, e a Agência para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, cuja sede de Kiev estava no mesmo complexo que a Embaixada Norte-Americana. Então, veja, duas ONGs patrocinadas pelo governo americano têm o objetivo crucial de empurrar a política externa da Ucrânia para o Ocidente. Então eles ficam mediando, provocando, treinando, regimentando pessoas capazes de serem líderes de manifestações contrárias ao governo para desestabilizar, né? Alavancar um grupo cada vez maior de pessoas com discursos que acabam colando na população, usando geralmente o discurso moralista contra a corrupção,
contra a fraude nas eleições, mas o objetivo muito claro, retirar o governo que não interessa aos interesses imperialistas dos Estados Unidos. Está aqui Viktor Lukashenko e está aqui Viktor Yanukovych. Esse daqui é pró-Ocidente, né? E esse daqui é voltado pró-Rússia, ou seja, ligado aos interesses da Rússia, ligado aos interesses do Ocidente. Esse acaba vencendo as eleições. Veja aqui a Revolução Laranja, certo, pessoal? Bom, a Revolução Laranja, a disputa, veja aqui, olha, a disputa foi vencida por Viktor Yanukovych, concorrendo contra Viktor Yushchenko, ou seja, esse daqui, que é ligado à Rússia, acaba vencendo as eleições e a população não aceita. Por quê? Porque esse movimento que foi para as ruas foi patrocinado justamente pelo Ocidente. E o Ocidente queria que Viktor Yanukovych ganhasse as eleições. Viktor Yushchenko ganhasse as eleições. Como ele não ganhou, a população sai nas ruas para combater e não deixar que ele se torne presidente. Os partidários de Yushchenko usavam nos protestos uma fita laranja, já Yanukovych tinha o apoio da Rússia. Veja aqui como votaram nas eleições. Ó. Aqui a gente vai ter percentual de população com identificação russa, esse de laranja, olha, o de laranja. Aqui nós temos, olha, mais 50% pró-Rússia. Essa parte, quanto mais para oeste, quanto mais para leste, que fica vizinho aqui da Rússia, mais pró-Rússia. Então veja que a maior parte dos votos que era do candidato Yanukovych, que é voltado para a Rússia, era mais para o lado leste. Para o lado oeste, é sempre votos mais favoráveis para os países do Ocidente. Então aqui nós temos outra divisão, aqui é uma separação maior, Ucrânia em 2004, as eleições, os resultados, olha, essa parte de azul, a maior parte aqui desses votos foi para Yanukovych e essa outra parte aqui, então a Ucrânia praticamente foi dividida em duas. É como a gente teve aí em determinada eleição, uma briga nas redes sociais muito grande entre os sulistas, o pessoal do Sudeste contra o Nordeste, alguns com muito preconceito contra o Nordeste, porque votavam em candidatos populistas de esquerda, né? Já o Sudeste, né, com interesse de partidos mais à direita. A gente tem aqui as eleições de 2010, mais de 75% dos votos para Timoshenko, né? Essa parte de azul. Então, Timoshenko, um governo, uma candidata voltada mais para o Ocidente, entre 50% e 74% dos votos para Timoshenko, essa parte aqui central, e aqui você vai tendo uma quantidade menor quanto mais vai para o leste. Por quê? Porque vai perdendo para candidatos voltados para os interesses russos. Olha, entre 50% a 74% dos votos, Yanukovych, né, o candidato do pró-Rússia, mais 75% dos votos para Yanukovych, essa parte de vermelho, que é justamente a região do Donbás e da Crimeia, certo, pessoal? Bom, aqui nós temos a Revolução do Maidan, em 2010, Viktor Yanukovych vence as eleições novamente, ele já tinha vencido em 2004, né? Em 2010 ele vence as eleições e os observadores internacionais declaram livres e justas. Então, observe, foi uma eleição limpa, livre e justa. No entanto, Yulia Timoshenko, ela foi a primeira-ministra do país entre 2007 e 2010, tendo sido aliada direta de Viktor Yushchenko na Revolução Laranja, né? Mas ela acaba não aceitando a eleição de 2010, o resultado. Em 2011 veio a atenção internacional quando foi presa sob a acusação de abuso de poder e a pagar uma pesada multa fruto de um malfadado acordo de compra de gás com o governo russo de Vladimir Putin. No final de 2013, novos protestos sacodem fortemente a Ucrânia, né? A capital do país, Kiev, é tomada por milhares de manifestantes. Então já tinha tido a Revolução Laranja lá em 2004. Em 2013, a população começa a sair nas ruas novamente, 3 anos após a eleição de 2010, quando Viktor Yanukovych novamente vence as eleições, né? A oposição se dá contra o governo de Viktor Yanukovych, que, apoiado pela Rússia, havia se colocado ao avesso à assinatura de um acordo com a União Europeia. Então, veja, a população sai nas ruas, são patrocinadas, fazem a chamada Revolução Laranja, ou seja, manifestantes que são bancados ali por interesses estratégicos do Ocidente, né?
fazendo com que as pessoas saiam nas ruas com bandeiras ditas legítimas, democráticas, lutando pelo fim da corrupção, mas na verdade o interesse é desestabilizar o governo, né, e colocar os interesses geoestratégicos do país, Ucrânia, voltado para o Ocidente, que era o quê? Transformar a Ucrânia em um país satélite da União Europeia, né? Ou seja, se aproximar da União Europeia, se aproximar da OTAN e quebrar o Acordo de Minsk, que foi firmado lá em 1991, quando acabou a União Soviética, né? Então veja, como o presidente, à época, que já tinha se reelegido em 2010, Viktor Yanukovych, não aceitou se aproximar do Ocidente, da União Europeia, a população quis derrubá-lo. Então os protestos de 2013 foram violentíssimos. Se em 2004 já tinha sido um ensaio, em 2013 foi extremamente violento, porque a partir daqui se dá aquela segunda fase de uma guerra híbrida, como diz aquele jornalista, na primeira fase foi em 2004 com a Revolução Colorida, apenas manifestações para desestabilizar o governo. Como não deu certo, em 2013, né, o Ocidente acaba bancando, sobretudo os Estados Unidos, grupos guerrilheiros extremamente armados, inclusive movimentos nacionalistas de extrema direita, extremamente violentos, de orientação nazistas, né? Esses movimentos foram daqui que surgiram, por exemplo, os chamados batalhões de Azov, batalhões nazistas, pessoas violentas que pegam armas e praticam atrocidades. Então as manifestações de 2013 começaram de maneira, entre aspas, pacíficas, mas depois partiram para a violência, né, em que teve o atentado de um sindicato, e a gente vai falar daqui a pouco. Veja Yulia Tymoshenko, né, que esteve sempre, veja aqui, durante os protestos no fim de 2013, imagens de Yulia Tymoshenko eram comuns entre manifestantes de oposição ao governo de Yanukovych. Por que era comum a figura dela? Porque ela se candidatou contra Yanukovych e perdeu as eleições. Então ela era um símbolo da oposição, que não aceitava os resultados da eleição de 2010. Então vamos. A Revolução de Maidan. Durante as manifestações, a repressão foi bastante forte, assim como a reação dos opositores. Por que a Revolução de Maidan? Porque, novamente, as manifestações se concentram na praça de Maidan, que fica no centro da capital Kiev. O conflito começou no final de 2013 e se estendeu em 2014, quando o governo pró-Moscou do presidente Viktor Yanukovych foi deposto, né? Então as manifestações foram tão violentas que depois o governo ele teve que se refugiar na Rússia para não ser assassinado, ele e a sua família. Após violentos protestos da população ucraniana, guerra híbrida promovida pelos Estados Unidos, extremistas de direita fortemente armados, conhecidos por Revolução de Maidan ou Euromaidan, fazendo com que então o presidente Viktor Yanukovych fugisse para a vizinha Rússia para salvar sua vida, sofrendo acusações generalizadas de fraude na eleição que o levou ao poder. Está aqui novamente. Mais uma vez a Revolução de Maidan. Yanukovych se encontrava em uma posição difícil. A Ucrânia dependia do gás barato da Rússia, as províncias do leste são pró-Rússia e seu partido é fortemente aliado a Vladimir Putin, mas os oligarcas financeiros são pró-Ocidente e apoiavam a aproximação com a União Europeia e a entrada do país na OTAN. Então veja, a oligarquia financeira, os bancos, né, a classe dominante da Ucrânia, né, era contra essa aproximação com a Rússia, era mais favorável à aproximação, segundo eles queriam ter mais benefícios financeiros com a aproximação com a OTAN e com a União Europeia. Yanukovych tomou medidas que levaram ao golpe, como falar de unidade ou cooperação com Moscou em indústrias chaves e fazer do russo uma língua oficial, rejeitar a adesão da OTAN e reverter o movimento do seu predecessor de glorificar colaboradores nazistas como heróis nacionais nos currículos escolares. Então, ele foi contra ao presidente anterior, né, pró-Ocidente, que acabou glorificando alguns colaboradores nazistas, algumas figuras nazistas que pertenciam a movimentos de extrema-direita, que depois estiveram envolvidos na formação dos batalhões de Azov, que eram batalhões nazistas. Sua maior concessão foi quando ele chegou a um acordo para permitir que a frota russa no Mar Negro usasse a Crimeia como base até 2042. Então o governo pró-Rússia Yanukovych permitiu, deu um ultimato, uma concessão para que a frota de navios russos, né, no Mar Negro usasse a Crimeia. A Crimeia, que é um território que pertence à Ucrânia, fica no sul da Ucrânia, como base naval até 2042, em troca de gás russo barato. O movimento teve apoio financeiro, logístico e de agentes de órgãos secretos de países do Ocidente, como Estados Unidos, com fornecimento de milícias paramilitares para o partido de extrema-direita, o chamado
Svobody e Ryden Sector, o setor direito, um grupo de ativistas de extrema-direita neonazistas, e o Bratstvo, a Irmandade. Né? O saldo da violência deixou 13 policiais e quase 50 manifestantes mortos, com manifestantes comprovadamente infiltrados, atirando em policiais e em integrantes da própria manifestação para acusar forças do governo. Está aqui os extremistas e as milícias neonazistas, observe o símbolo do nazismo aqui, a suástica nazista. Aqui é o símbolo do batalhão de Azov, né, um batalhão formado por extremistas de direita, né, neonazistas, e aqui a bandeira da OTAN. Veja o que está por trás, né, da guerra híbrida, né, movimentos nacionalistas bancados por forças da OTAN. Aqui tem os símbolos, os dois símbolos, né, a bandeira e o símbolo do movimento extremista e milícias neonazistas, o batalhão de Azov. E aqui nós temos algumas figuras que representam o batalhão de Azov. Olha, surgiu no contexto do crescimento do movimento de extrema-direita na Ucrânia, desde os protestos do Euromaidan em 2013. Na ocasião, mais de 100 manifestantes morreram em confrontos com as forças de segurança em Kiev, e os 93 dias de protestos causaram a queda do então presidente Viktor Yanukovych e a anexação da Crimeia por parte da Rússia. O caos da manifestação permitiu que grupos armados conservadores nascessem e ganhassem força. Foi o caso do batalhão de Azov, que lutou e ainda luta ao lado da Guarda Nacional da Ucrânia sob o controle do Ministério dos Assuntos Interiores. Ou seja, um movimento neonazista que acabou sendo oficializado, né, como uma força que poderia batalhar ao lado das forças do governo. É um absurdo isso. Né? Então, um governo que favorece, que patrocina grupos neonazistas, né, para exterminar minorias étnicas, sobretudo, né, população de etnias russas que vive nas províncias do leste, como Lugansk e Donetsk. Então, isso foi o que gerou, né, um dos principais pontos, um dos principais motivos que gerou a justificativa para a Rússia invadir agora a Ucrânia em 2022, no dia 24 de fevereiro de 2022. Né? Qual é o lema de Vladimir Putin? Desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia. Por que desnazificar? Combater esses movimentos neonazistas. Por que desmilitarizar? Porque a Ucrânia estava se aproximando da OTAN, né, e gerando uma tensão muito grande, porque você iria trazer as forças do Ocidente da OTAN para as fronteiras da Rússia. Então tá aí a doutrina Bush, é você atacar o inimigo antes de ser atacado. Aí veja só, o Azov foi detectado em 2014 para atuar na linha de frente das regiões separatistas pró-Rússia em Donetsk e Lugansk. Seus integrantes são originários do partido neofascista Setor Direito, como a gente já falou, liderados por Andriy Biletsky, conhecido como Fourier branco, o Fourier que é a figura do grande líder, né, que era utilizado, essa expressão era muito utilizada em relação ao Fourier Hitler, né, que era o grande líder nazista em 1933. Biletsky é notoriamente conhecido por defender a pureza racial da nação ucraniana, ou seja, ele defende o arianismo. Né? Os homens de Azov usavam o símbolo neonazista, né, o gancho do lobo, em sua bandeira, e os integrantes do batalhão são abertamente supremacistas brancos ou antissemitas. Está aqui Andriy Biletsky, essa figura aqui, você, pela expressão dele você já vê a imponência. Né? Em 2 de maio de 2014, o batalhão de Azov atacou a Casa dos Sindicatos. Veja aqui, olha, o atentado. Prédio que ficou sede do Partido Comunista em Odessa, cidade no sul da Ucrânia. Mais de 400 pessoas ficaram feridas e 42 foram queimadas vivas. Né? Veja como eles são violentos. Em plena luz do dia, né? Um conflito que foi transmitido, que foi coberto pela imprensa. Muitos ainda tiveram os crânios esmagados e foram atingidos por tiros de fuzis quando testavam escapar do edifício em chamas. Né? Então veja como eles são violentos. É um movimento neonazista, não era para menos. Eles têm a legitimidade do governo federal na Ucrânia para praticar esses atos. E eles estão tendo essa legitimidade para praticar esses atos agora na guerra na Ucrânia. Né? Eles estão forjando, a gente vai discutir em outras aulas, mas eles estão numa guerra de informações muito grande, com apoio dos meios de comunicações do Ocidente, para forjar, né, verdadeiro teatro armado, né, um verdadeiro teatro, né, para forjar processo de genocídio, mas na verdade eles estão exterminando a própria população civil para colocar a culpa nas forças russas. Em 2015, o batalhão era formado por ucranianos voluntários. A partir daquele ano, recebeu neonazistas de todas as partes do mundo.
Alemães, italianos, ingleses e até mesmo brasileiros são recrutados via Facebook e conta com até 10 mil integrantes. Veja que é uma força grande que vem crescendo. Essas redes sociais, ao mesmo tempo, elas são importantes porque integra as pessoas para discutir coisas que antes não poderiam discutir, mas ao mesmo tempo é muito perigoso, sobretudo com relação a essa disseminação de movimentos supremacistas, movimentos neonazistas que têm surgido no mundo inteiro. Então aqui nós temos sobre o massacre de Odessa, os protestos em Donetsk, Kharkovia, Odessa, Lugansk, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Mariupol, Melitopol, Cherson, entre o final de março e começo de abril de 2014, se seguiu a proclamação das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e Kharkov. Esta última não sobreviveria. As repúblicas foram confrontadas por operações militares do exército ucraniano, que além do confronto armado incluíram forte repressão em manifestações civis e a colaboração com grupos fascistas. Então veja, essas mesmas repúblicas de leste, que são pró-Rússia, que tem maioria da população de russos, que querem se separar, eles já foram vítimas essa investida dos batalhões neonazistas lá em 2014, com essa revolução Euromaidan, né? Ou revolução do Maidan, né? As repúblicas foram confrontadas. Um dos mais simbólicos atos dessa divisão foi o massacre de Odessa, como a gente já falou. Em 2 de maio de 2014, ocasião em que a Casa dos Sindicatos de Odessa foi incendiada por manifestação pró-Maidan, majoritariamente membros das torcidas organizadas de grupos fascistas como Pravin e Sektor, o setor direito, como a gente já falou, durante a realização de um comício contra o Euromaidan. 42 manifestantes que participavam do comício foram mortos pelas chamas, 32 deles por intoxicação por monóxido de carbono dentro do prédio e outros 10 ao pularem da janela. Está aqui, olha, né? Foi queimada a sede do sindicato, a sede do Partido Comunista de Odessa. Episódios do tipo não reaviveriam só uma noção de pertencimento à Rússia no leste, mas mobilizaria também toda a memória sobre a Segunda Guerra Mundial. Grande Guerra Patriótica. E a resistência soviética ao nazismo, como a gente já viu, né, naquela Batalha de Stalingrado. Né? Esses seriam os passos para a conformação da guerra civil que se desenrola há 8 anos entre as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e o governo central ucraniano. Então, é uma reivindicação histórica dessas repúblicas pró-Rússia, de fato, de maioria russa, se separar, porque eles vêm sofrendo massacres, né, desses batalhões neonazistas muito violentos, né, e que querem praticar um verdadeiro genocídio naquela região. Então a Rússia garante, a partir de uma parte legal que tem na sua Constituição, de proteger os russos, independente que território esteja, né, sobre os países que estão nas suas vizinhanças. Então a Constituição Federal garante essas intervenções militares para proteger o povo russo. Né. Aqui nós temos a guerra de Donbas, ou guerra da Ucrânia, caracterizado pelo enfrentamento de grupos separatistas pró-Rússia e o exército ucraniano, resultou em milhares de pessoas refugiadas e aproximadamente 14 mil mortes, além da destruição de cidades, muitas transformadas em campos de batalha, lavouras agrícolas. Kiev recebeu o apoio direto dos Estados Unidos. Veja que essa guerra que está acontecendo hoje já aconteceu lá atrás, em 2014. Olha, apoio dos Estados Unidos, da OTAN, da União Europeia, enquanto a Rússia se aproximou do Belarus, né? Em setembro de 2014 foi firmado um acordo de Minsk, um novo acordo de Minsk, já tinha sido firmado lá em 1991, para que a Ucrânia, os países do leste europeu, não se aproximassem da OTAN. Então, capital de Belarus, entre o governo da Ucrânia, as repúblicas populares e a Rússia, com supervisão da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. Com 12 pontos que incluíam o cessar-fogo e sua supervisão, a descentralização do poder para a construção de governos locais em Donetsk e Lugansk, a liberação de reféns e prisioneiros do conflito, a anistia para os participantes do conflito, entre outros, o acordo foi majoritariamente ineficiente. Por quê? Porque os conflitos seguiram, né? Assim como as acusações mútuas de violações do cessar-fogo. Então, houve esse acordo de Minsk para tentar resolver esse problema entre as forças russas, né, que estavam apoiando Donetsk e Lugansk, e entre as forças americanas da OTAN que estavam na Ucrânia para tentar massacrar esses territórios pró-Rússia. Né? Aqui nós temos o mapa do conflito. Né? Veja, nós temos 40 mil próximo das fronteiras de soldados aqui nessa região da Rússia, a coluna de tanques ucranianos, né, tentando massacrar essa região aqui de Donbas. Né?
Principais cidades ocupadas, todos esses pontinhos vermelhos foram cidades ocupadas pelos os ucranianos, soldados russos, né? Aqui os soldados russos, cerca de 40 mil próximo das fronteiras, para dar uma força militar a favor dessas províncias de Donbás. Aqui 25 mil soldados aqui nessa base de Sebastopol, né, na Crimeia, para, a partir daqui, avançar sobre essas províncias do leste e apoiar, né? Aqui essa parte aqui de laranja toda é formada de pessoas de idioma russo. Tá? Veja por que esse território aqui é pró-Rússia, né? A maior parte é de população russa. Já essa outra parte amarela, pequena, menor, é de idioma ucraniano em sua maioria. Veja os membros da OTAN, né? Os membros da OTAN contribuindo aí, olha, como vocês têm aqui esses símbolos, a Romênia, a Hungria, a Eslovênia, a Polônia, todos eles membros da Ucrânia, da OTAN. Somente aqui a Rússia, para garantir uma proteção do seu território contra o avanço dessas forças militares, né, somente Belarus e a Ucrânia ainda se mantém ainda longe da OTAN. Mas esse é o interesse, né, dessas forças militares do Ocidente tentando patrocinar, né, a revolução, as guerras híbridas com esses movimentos, né, nacionalistas, justamente para fazer com que a Ucrânia toda ela tenha um governo pró-Ocidente, certo, pessoal? Anexação da Crimeia. Isso daqui foi o resultado do conflito em 2014. Né? Porque a Crimeia já foi objeto de uma guerra no final do século XIX. O conflito, que se estendeu de 1853 a 1856, entre o então Império Russo contra uma coalizão formada por França, Inglaterra, Império Turco-Otomano e Reino da Sardenha. O conflito teve como pano de fundo o combate às tentativas russas de dominação nas regiões dos Balcãs. Os aliados anti-Rússia atacaram na Guerra da Crimeia a península de mesmo nome, na Ucrânia, cercando Sebastopol, sede da frota russa do Mar Negro. A guerra acabou com a derrota russa e a assinatura do Tratado de Paris em 1856. Então já houve um conflito internacional em que uma coalizão formada por esses países anti-Rússia, né, conseguisse, né, vencer a guerra em 1856. Né, e aí, olha, no tratado, a Rússia perdia áreas inválidas sobre os Balcãs e ficava proibido de manter bases ou forças navais no Mar Negro. Então a Rússia foi retirada aqui da base de Sebastopol em 1856, quando perdeu a guerra por essa coalizão dos países do Ocidente que tinha interesse, né, naquela região estratégica, né, até chegar aos Balcãs. Né. A Rússia perdia áreas. Né. Durante a Guerra Civil Russa, após o início da Revolução, as tropas do Exército Branco fizeram sua base na Crimeia. Foram, enfim, derrotados pelo Exército Vermelho. Em 1954, o governo da União Soviética transferiu a Crimeia para a autoridade da República Socialista Soviética da Ucrânia, à época submetida a Moscou. Então veja, a Crimeia depois foi retomada e foi entregue quando, à época, a Rússia fazia parte da União Soviética. Em 1954, o governo Khrushchev acabou, né, doando o território da Crimeia para a União das Repúblicas Socialistas da Ucrânia, certo? Então a Crimeia passou a ser da Ucrânia em 1954. Por que isso? Porque Khrushchev era um ucraniano. Apesar de ser o líder da União Soviética, ele era ucraniano. Esse território ucraniano foi ocupado pela Rússia no início de 2014, em resposta ao avanço das forças ucranianas bancado pelos países do Ocidente da OTAN, em resposta a esse avanço contra as províncias de leste que eram pró-Rússia. Em 2016, em 16 de março daquele ano, foi organizado um referendo não reconhecido internacionalmente, no qual a população da Crimeia, majoritariamente de etnia russa, deveria aprovar ou não a integração da Crimeia à Rússia. 97%, pessoal, pasmem, da população votou pelo sim. Em 21 de março, o parlamento russo aprovou a anexação da Crimeia. Né? Esse território era parte da Rússia até 1954, mas foi cedido à administração da Ucrânia pelo então secretário-geral do Partido Comunista da antiga União Soviética, Nikita Khrushchev, né, que era ucraniano. Com a fragmentação da antiga União Soviética em 1991, a Crimeia pertenceu como território da Ucrânia, embora habitado por russos. Né? Então veja, a Crimeia, de maioria russa, foi entregue em 1954 para a Ucrânia, mas com o final da União Soviética em 1991, esse território passa a tentar se aproximar da Rússia. Então foi a gota d'água para que esse território fosse almejado pela Rússia foi justamente em 2014, a Revolução de Maidan, né, em que os movimentos fundamentalistas de extrema-direita, né, neonazistas, bancados pelo Ocidente, tentaram destruir, tentaram invadir
as províncias de leste lá de Lugansk e Donetsk. Isso fez com que os russos acabassem invadindo para retomar o território da Crimeia e implantar a base, reavivar a sua base naval de Sebastopol, né? Com a fragmentação da antiga, e por isso o Kremlin não considera que houve uma ocupação do território ucraniano e se recusa a devolvê-lo, apesar da pressão dos Estados Unidos e da União Europeia. Olha só, a Crimeia, a disputa entre a Ucrânia e a Rússia pela Crimeia se agravou em fevereiro de 2014. No início de março, após a queda do então presidente ucraniano Viktor Yanukovych, Moscou enviou tropas para a República Autônoma da Crimeia, com maioria de cidadãos russos de base da frota russa do Mar Negro. Em 16 de março, a população da República Autônoma aprovou por referendo de sua independência da Ucrânia, não reconhecida pelos Estados Unidos e pela União Europeia. No dia seguinte, o presidente russo Vladimir Putin assinou o decreto reconhecendo a independência da região. Onde fica? A Crimeia é uma península, ou seja, um pedaço de terra que avança para o mar. A península da Crimeia fica na costa norte do Mar Negro, no sul da Ucrânia, um país do leste europeu, veja aqui, na costa do Mar Negro. Qual sua importância para os russos? Região estratégica de acesso ao Mar Negro. Então, é a região que faz com que os russos cheguem aqui no Mar Negro, certo, pessoal? Representa o único porto da água quente para a Rússia. Além de importância comercial, a região facilita a movimentação de cargas e garante o controle do canal que liga o Mar Negro ao canal de Azov, ao Mar de Azov. Então, a região que liga o Mar de Azov é o Mar Negro, certo? Então, veja, 2 milhões de pessoas que vivem lá, 58,32% são de russos, 24,32% é ucraniano e 12,1% tártaros. Então, a maior parte da população são de russos. Nem a ONU, nem a comunidade internacional reconheceram a Crimeia como território russo. Essa península é estratégica, pois nela se localiza a base naval russa de Sebastopol, que abriga a frota do Mar Negro e assegura acesso ao Mar Mediterrâneo, né? Além de ocupar a Crimeia, Vladimir Putin apoia os russos étnicos que vivem no leste da Ucrânia, o movimento separatista em Lugansk e Donetsk, e quer se integrar ao território da Rússia. Após a anexação da Crimeia, os conflitos no leste da Ucrânia entre rebeldes pró-russos e as forças armadas ucranianas se intensificaram e já causaram a morte de mais de 6.500 pessoas. Então aqui é uma continuidade. Veja, isso começou lá atrás com aquela Revolução Laranja em 2004, aquela manifestação laranja, e se estende até hoje, né, com essa guerra em 2022, começando ali no dia 24 de fevereiro. O que é um estado tampão, como é conhecido aqui a Ucrânia, né? É considerado um estado situado geograficamente entre duas forças antagônicas. Você tem aqui, de um lado, é o território que separa as fronteiras dos países para o ocidente do oriente, que é a Rússia, né? Esse é o estado tampão. E o que é um referendo? É um instrumento de consulta popular em que os eleitores são chamados a manifestar sobre uma lei ou determinados assuntos de relevante interesse à nação. Nele, o cidadão apenas aprova ou rejeita o que lhe é submetido. Aqui nós temos, para ir finalizando, pessoal, cedida à Ucrânia em 1954, como a gente já falou, pelos russos, a península é uma república autônoma desde 1992. Veja os grupos étnicos em que vivem na Crimeia, né? 58,5% são de russos, 24,4% ucranianos, tártaros 12,1%. Veja aqui, 45 milhões da população total da Ucrânia, população total do país, 45 milhões, população total da Ucrânia, 2 milhões, população total da Crimeia, né? Então veja, enquanto a população total da Ucrânia é de 42 milhões, desses 2 milhões vivem na Crimeia. A Crimeia é esse território aqui, com essa coloração, né? E o restante aqui, toda a Ucrânia, aqui, que é a capital da Ucrânia, certo? Então, pessoal, o que eu tinha para falar é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo em breve teremos a aula número 22, certo? Tchau, tchau, até mais!